boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. 2 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas no tombamento de um micro-ônibus que levava trabalhadores para outro estado. Mais 68 cidades foram incluídas na lista dos municípios em situação de emergência por causa da febre amarela aqui em Minas. E o Zoológico de BH vai passar a exigir o cartão de vacinação atualizado dos visitantes. Polícia prende 4 pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato de um jovem. Roubo de cargas também está na lista de possíveis crimes. Aplicativos de transporte de passageiros, como o Uber e o Cabify, terão que pagar 1% sobre cada corrida à Prefeitura da capital. E motoristas terão que ser autorizados pela BH Trans. Esse é o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. Criminosos sequestram um gerente de banco e prendem explosivos ao corpo dele. E tem um golpe, gente, tirando o sossego e o dinheiro de famílias que têm pacientes internados em hospitais de BH. Nós vamos te contar os detalhes para você não se tornar uma nova vítima. E no futebol, o Cruzeiro goleia o Uberlândia. E hoje também tem dicas de cultura para você programar o seu final de semana. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Aplicativos de transporte de passageiros como o Uber e o Cabify terão que estar dentro das normas estabelecidas pela Prefeitura de BH se quiserem continuar a funcionar aqui na capital. O prazo de adaptação é de 30 dias. A principal mudança para as empresas donas dos aplicativos é que a cada corrida a Prefeitura vai cobrar 1% de taxa. E os motoristas terão que ter uma credencial e ainda fazer um curso para continuar a trabalhar. Braulio trabalha como motorista de aplicativo há 2 anos. Eu adoro, foi uma coisa que caiu como uma luva, eu nem pensava em um dia trabalhar com isso, mas veio com a crise aí, veio essa oportunidade. Ele gostou de saber da regulamentação e acredita que vai ser bom para todo mundo, mas ainda tem algumas dúvidas. Como que vai ser a cobrança dessa taxa? Esse 1% vai ser pago pelos aplicativos, pelo usuário ou por nós, motorista? Essa que é a grande questão. Quem é que vai pagar esse custo para a Prefeitura? Uma vez que a gente já paga o ISS, toda vez que os aplicativos nos remunera, aí já vem descontado lá o ISS na nossa nota fiscal, né? O decreto publicado no Diário Oficial do Município no dia 24 regulamenta a prestação de serviço de transporte individual privado remunerado de passageiros. Quem é esse motorista, se ele está habilitado para exercer essa atividade e se ele tem bons antecedentes. Tudo que nós fizemos a partir da experiência de outras cidades e das próprias reclamações que a gente tinha na Prefeitura. O que muda para o motorista? Ele deverá ter uma credencial emitida pela BH Trans ou pela empresa. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, a CNH deverá constar o exercício de atividade remunerada. O motorista deverá apresentar certidões negativas criminais e fazer curso de prestação de serviços. Já as empresas têm que seguir os seguintes critérios: possuir matriz ou filial no município de Belo Horizonte e definir as tarifas. A Prefeitura não está burocratizando essa atividade de forma nenhuma. Nós estamos minimamente nos precavendo para saber quem é esse motorista, quem é esse carro e quem é essa plataforma. O decreto prevê ainda que os aplicativos paguem uma taxa pela utilização das vias públicas, que será de 1% sobre o valor de cada corrida efetuada. Nós não queremos que essa taxa seja motivo para onerar a tarifa. Essa taxa vai ser de 1% da receita da corrida e é de todas as capitais, é a menor taxa. O gerente geral da empresa Cabify acredita que as medidas vêm para ajudar, mas algumas questões ainda precisam ser conversadas. A limitação a carros com placas da região metropolitana, que acaba limitando por um lado a oferta e limitando também o direito das pessoas trabalharem em Belo Horizonte, dos motoristas parceiros de outras regiões, vamos falar assim. Exigindo que a pessoa seja da região metropolitana, nós estamos garantindo minimamente que é alguém que conhece a nossa cidade. O Sincavir, o sindicato que representa os taxistas da capital, se posicionou em relação a essa regulamentação do serviço de transporte por aplicativos. Por meio de nota, disse que o decreto não é o esperado pela categoria, mas que é positivo e que acreditam que a BH Trans irá equalizar os direitos e obrigações entre taxistas e motoristas privados, visando sempre o melhor para a população.
Bom, e os aplicativos de transporte são alvo de polêmica no Brasil e no mundo desde que foram lançados. De um lado estavam os motoristas que viam a chance de arrumar um trabalho ou pelo menos poder complementar a renda. Do outro estavam os taxistas que acham a competição injusta porque os aplicativos não tinham regras a obedecer, como eles. Os consumidores gostaram da ideia de pagar menos com os aplicativos e no meio disso tudo ficou o poder público que não sabia como agir. A Prefeitura de BH é uma das poucas que já resolveu esse assunto em todo o país. Estamos diante de um avanço? Quem vai responder essa pergunta é o nosso comentarista de assuntos da cidade, o Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Inácia. Você acha que a gente encerra essa história do Uber, Cabify, esses aplicativos por aqui? Acho que não. Acho que não. Acho que, de um lado, você vê que os taxistas, que aliás acabaram ganhando um pouco, pressionando a prefeitura, acabaram ganhando alguma coisa, mas eles também estão insatisfeitos. De outro lado, você está vendo aí o representante da Cabify dizendo também que as coisas não estão ainda muito claras para eles, né? E a nota oficial do Cabify é mais ainda, mais contundente ainda. Portanto, eu acho que essa polêmica vai continuar. De qualquer maneira, a atuação da Prefeitura, ao intermediar esse conflito que existe ou que existia entre esses aplicativos e o táxi normal, que nós usamos aí no dia a dia, de qualquer maneira, essa intervenção é interessante, até para evitar conflitos graves que aconteceram e vinham acontecendo em relação a taxistas e motoristas de Uber, Cabify, etc. Quer dizer, os consumidores é que ainda estão sem saber se esse 1%, por exemplo, ou outros possíveis custos passarão a integrar as tarifas, né? Diz o secretário que não, que o usuário não vai pagar isso. Agora, eu duvido. Alguém vai pagar e não será certamente o poder público. E quem vai fazer a lista de tarifas serão as empresas. Exatamente. Mas eu acho ainda assim, insisto, não vai ser o poder público que vai pagar isso não, vai ser o consumidor. Aguardemos, né? Obrigada, Lindenberg. Até já. O Zoológico de Belo Horizonte vai exigir a apresentação do cartão de vacinas com a comprovação da imunização contra a febre amarela aos visitantes. A determinação vale a partir do dia 2 de fevereiro. No próximo sábado, o local será fechado e vai passar por adaptações. Uma das principais medidas para ajudar na prevenção da febre amarela aos visitantes do Zoológico Municipal é a apresentação da carteira de vacinação. A gente vai exigir a carteirinha de vacinação, o cartão de vacinação, comprovando a vacina da febre amarela há pelo menos 10 dias, como é o correto, e um documento de identificação. A partir deste sábado, até a próxima sexta-feira, dia 2 de fevereiro, o Zoológico Municipal vai estar fechado para a visitação. Essa medida foi tomada para alguns ajustes serem realizados aqui dentro. O principal deles é colocar os macacos em uma área mais segura. São pequenos primatas que são suscetíveis e nós não queremos que o nosso plantel aqui tenha qualquer tipo de contaminação. O presidente da Fundação Municipal de Parques lembra que no zoológico ou em qualquer outro ambiente, os macacos precisam ser respeitados. Eles são como sentinelas para a gente, eles são indicadores de que o vírus está na população, né? Então eles não transmitem a febre amarela, eles são como nós, eles acabam ficando doentes. E mais 68 cidades foram incluídas na lista dos municípios em situação de emergência em um novo decreto do governador Fernando Pimentel, publicado hoje no Diário Oficial do Estado. Agora, Minas Gerais tem 162 cidades em áreas consideradas de risco pela alta incidência da febre amarela. Com o decreto, quem tem validade aí de 6 meses, os municípios ficam livres da obrigatoriedade de licitação para compras e contratações de insumos e também serviços diretamente relacionados ao combate ao surto da doença. Em apenas uma semana, mais 10 mortes por febre amarela foram confirmadas no estado, que já registra 25 óbitos entre julho do ano passado e a última terça-feira, quando foi divulgado o boletim mais recente pela Secretaria Estadual de Saúde. A Polícia Civil prendeu 4 pessoas suspeitas de envolvimento no homicídio de um jovem, isso em setembro do ano passado, no bairro Goiânia, região nordeste da capital. Depois de matar a tiros a vítima, os indiciados ainda passaram com o carro por cima do corpo. O grupo também é investigado por uma série de roubos a cargas dos Correios.
Repare como os bandidos agiram rápido. No dia 18 de setembro do ano passado, à 00:07, eles manobram o carro e vão ao encontro de Jonathan Wesley da Silva. Apenas 1 minuto depois, uma pessoa passa correndo, já assustada com os 8 tiros disparados ali perto. De acordo com a polícia, a vítima era traficante de drogas no bairro Goiânia, aqui em Belo Horizonte. Ele se desentendeu com Tiago Henrique Vieira, vulgo Serrão, e com Douglas Moreira, conhecido como Ferrugem. Na ocasião, os dois foram expulsos do bairro. 15 dias depois, aconteceu o crime. Jonathan Wesley Pereira da Silva foi abordado na entrada de um baile funk. Os outros 2 suspeitos são Douglas Figueiredo Romualdo, o Estilo, de 22 anos, e George Douglas da Cruz Silva Costa, o Bebê, de 18. Além da participação no assassinato de Jonathan, esses 2 são investigados por roubos a caminhões de cargas dos Correios. Nós ouvimos as vítimas que estavam, os funcionários dos Correios estavam conduzindo os carros, e eles identificaram tanto o Jorge Bebê quanto o Douglas vulgo Estilo como sendo os autores de roubo, utilizando do mesmo carro que foi usado no homicídio, que é o do Bebê. Segundo a polícia, Douglas Figueiredo, o Estilo, é um indivíduo extremamente perigoso e o crime está no sangue, vem de família. Ele é filho da Leila, que é a dama do terror, que tem 4 mandados de homicídio em aberto. Ela está foragida da justiça há anos, usando documento falso de uma das 9 irmãs que ela tem, porque elas são bem parecidas. Foram apresentados à imprensa apenas 3 dos 4 suspeitos do assassinato de Jonathan Wesley em setembro de 2017, porque um deles está se recuperando de ferimento após troca de tiros com os policiais. Segundo a perícia, além de executar a vítima com 8 tiros, eles ainda passaram com o carro por cima dela. Dizem que se conhecem, que são do bairro, que o Estilo realmente é uma pessoa perigosa, que mata, que é ruim, mas não assume o crime. O nosso repórter Diogo Ramalho acompanhou uma outra notícia hoje na área policial, que foi a seguinte: foi encontrado dentro de uma agência bancária um gerente sequestrado nessa quarta-feira em Nova Serrana, na região central do estado. O homem, gente, tinha um explosivo preso na cintura. Nós vamos agora para a nossa redação para a gente voltar a falar com o repórter Diogo Ramalho, que tem os detalhes. Boa noite, Diogo. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. É exatamente isso. Segundo a polícia, a gente tem as imagens aí, o gerente da agência bancária estava sozinho e com explosivos ali amarrados na altura da cintura. Imediatamente, os militares isolaram o local e pediram apoio ao Batalhão de Operações Especiais para desarmar os artefatos. Segundo a vítima, segundo o homem, ele foi surpreendido por 8 sequestradores, levado para a zona rural da cidade, foi mantido em cárcere privado. Mas as informações dão conta de que nenhum desses bandidos, Inácia, conseguiu entrar na agência bancária. Então, nenhum valor foi roubado e ninguém foi preso até o momento. Que ousadia, né, Diogo? Obrigada pelas informações. Atenção agora, familiares de pacientes internados em hospitais da capital. Um golpe vem sendo aplicado por criminosos que se aproveitam desse momento de preocupação e de fragilidade das famílias. Eles obtêm informações sobre os tratamentos que estão sendo feitos para tentar vender mais algum serviço ou medicamento, argumentando que eles são indispensáveis para a sobrevivência daquele paciente. Veja como você deve proceder se isso acontecer na sua família. Ficar hospitalizado não é nada fácil. Imagine então estar nesta condição e ainda ser vítima de golpe. Esta vítima, que prefere não mostrar o rosto, chegou a ficar internada no ano passado após uma hemorragia intestinal. O paciente passou por diversos exames e numa noite de sábado, sozinho no quarto, recebeu um telefonema. Identifica-se como um doutor do laboratório, querendo me dar umas informações. De repente, ele fala que o meu exame deu uma pequena alteração, que eu estou com uma superbactéria, que eu tenho que tomar o antibiótico, que tem que ter urgência. E eu assustei e ele falou: olha, infelizmente o plano de saúde não te cobre esse valor. Você vai ter que depositar esse dinheiro. O paciente só não depositou os quase R$3.000 porque a irmã que foi visitá-lo desconfiou e comunicou à direção do hospital, que desmentiu o fato e tranquilizou a vítima e familiares. Esse tipo de crime vem acontecendo em diversos hospitais em todo o país. Em Belo Horizonte, esses golpes começaram a ser mais frequentes há 2 anos.
Este advogado alerta que nem sempre é possível identificar o autor ou autores da ação e o paciente e familiares correm o risco de não conseguir reverter o prejuízo. Normalmente são quadrilhas, né, ou na verdade organizações criminosas ou associações criminosas que já estão especializadas nisso, que tem cada um com a sua participação. Então, às vezes, a pessoa que faz efetivamente esse contato nem está no estado, está em outro estado, às vezes. Isso é comum acontecer. Então, é um crime de difícil apuração. Muitos hospitais na capital têm alertado sobre esse tipo de golpe com avisos afixados nas entradas, corredores e outros locais da unidade, além do alerta verbal diretamente com os pacientes e familiares. De acordo com este delegado, o golpe é classificado como estelionato e a pena pode chegar a 5 anos de prisão. Se esse dinheiro for repassado pela própria família, né, e esse falso médico ou falso servidor se apropriar desse direito, pode também ter o crime de apropriação indébita mediante fraude, apropriação mediante fraude, que também, acumulado com esse estelionato, supera os 5 anos. A orientação do delegado é manter a calma e certificar as informações com a direção do hospital. Entre em contato com o estabelecimento hospitalar, entre em contato com aquele parente que está assistindo aquela pessoa que está no estabelecimento hospitalar para saber se aquele procedimento é correto, se o prontuário médico está sendo seguido à risca. Pode ser um membro ou um estelionatário dessa organização que obtém essa informação do paciente e repassa para uma terceira pessoa para praticar o ato. Então eu aconselho muito as pessoas ficarem muito atentas, né, em relação à prestação de informações, registrando o boletim de ocorrência, será aberto um inquérito policial para a gente apurar essas responsabilidades. 2 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas em um acidente com um micro-ônibus na BR-365, na saída de Uberlândia para Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. O micro-ônibus seguia para Buriti Alegre, no estado de Goiás. 20 pessoas estavam no veículo. São prestadores de serviço de uma empresa de alimentos. Os passageiros contaram que chovia bastante na hora do acidente. O motorista teria perdido o controle do veículo, que bateu contra a proteção lateral da pista e tombou logo em seguida. Com o impacto, o teto do micro-ônibus partiu ao meio. Uma parte foi arrancada e alguns passageiros foram arremessados para fora. 2 deles morreram no local. 12 ficaram feridos e foram encaminhados para as unidades de atendimento mais próximas. Os que não se machucaram olhavam para a cena do acidente assustados. Parentes chegavam a todo momento em busca de notícias dos envolvidos. Eu não acredito, moça. Eu tenho família que tá ali debaixo daquele carro. Eles estão mentindo pra mim. Ele deu uma deitada, veio capotando várias vezes. Aí eu só vi na hora que eu tava ali, ó, na grama ali. Aí eu vi os companheiros ali, 2 mortos aqui, ó. Eu desesperei, parceiro. Não tem mais nada pra falar, não. O ônibus chegou a capotar? Não, só foi um capote só, mas foi o fatal, né? Na hora Deus, né? Depois que se acorda, a gente não teve nada, mas na hora a gente leva sempre um... Diversas viaturas do Corpo de Bombeiros se deslocaram para o socorro das vítimas. Por causa da quantidade de feridos, ambulâncias da prefeitura tiveram que dar apoio. Tivemos 2 vítimas fatais, uma que ficou preso na divisória da pista e tivemos uma vítima fatal também que encontrava-se dentro do ônibus. 4 vítimas graves que foram conduzidas para o hospital da UFO e as demais vítimas estavam apenas com escoriações. A Polícia Rodoviária Federal informou que ainda é cedo para afirmar o que de fato causou o acidente. A perícia está fazendo o levantamento do local, não dá para precisar ainda se realmente foi o radar. O goleiro Bruno Fernandes terá que cumprir 42 dias a mais de prisão do que era esperado pela defesa do ex-jogador para ter direito ao regime semiaberto. Com a mudança, o Bruno pode pedir o benefício em meados de maio de 2019. A decisão atende a um recurso do Ministério Público que contestava o tempo de trabalho do jogador na APAC de Santa Luzia, na Grande BH. A defesa ainda aguarda o julgamento de um recurso contra uma penalidade que foi aplicada a Bruno na penitenciária Nelson Hungria, onde uma falta grave do detento teria ocasionado na perda de mais de 2 anos do tempo de trabalho contabilizado para conseguir a progressão da pena. Os advogados de Bruno pedem que a falta não seja levada em consideração. O caso é analisado pela Justiça de Varginha, no sul de Minas, onde Bruno cumpre a pena. E a seguir tem os destaques do futebol. O Atlético entrou em campo há pouco contra o Vila Nova e Cruzeiro e América venceram as partidas da rodada dessa quarta-feira. O assunto agora é o futebol.
A noite de ontem foi de goleada no Mineirão. O Cruzeiro marcou 4 gols contra o Uberlândia, que não reagiu. Destaque para Rafinha, autor de 2 gols na partida, e para ótimas defesas do goleiro Fábio. A primeira chegada foi do Cruzeiro, mas a Arrascaeta jogou para fora. Cezinha descontou de longe. A bola saiu à direita de Fábio. A partir daí só deu Cruzeiro. A Arrascaeta quase marcou um golaço. E Fred, que ainda persegue seu primeiro gol neste retorno ao clube, ficou na trave. Até que aos 38 minutos a pressão deu resultado. Quatro minutos depois, Thiago Neves cobrou falta com maestria no ângulo e fez Cruzeiro 2-0. Na segunda etapa, o Uberlândia saiu um pouco mais para o jogo e acabou levando perigo. Fábio fez 1, 2, 3 defesas difíceis. Aí começou um duelo quase particular, Fred contra Felipe. O goleirão ex-Corinthians fez um milagre na frente do centroavante. Outro na finalização de Rafinha e ainda defendeu o rebote de Fred, que segue sem marcar pelo time celeste. Mas Rafinha, que havia entrado há pouco, resolveu a partida. Fez o terceiro depois de bela jogada entre Fred e Thiago Neves. E definiu a goleada 5 minutos depois. Cruzeiro 4, Uberlândia 0. A goleada foi importante, praticamente necessária, porque colocou o Cruzeiro na liderança do estadual, com 3 gols a mais de saldo do que o vice-líder América. Num campeonato onde a fase classificatória quase que invariavelmente aponta, né, os 3 da capital como finalistas, com raríssimas exceções, você começa a brigar pela classificação e começa a brigar pela melhor colocação, não tenha dúvida disso. O América também venceu na noite dessa quarta-feira no Independência, onde jogou contra o Tupi. A partida terminou em 2-0 e quem traz os detalhes desse jogo é o nosso repórter e comentarista André Salles. André, gostou da partida? Boa noite. Gostei, principalmente no segundo tempo, Inácia. O América teve muita dificuldade no primeiro tempo, até porque o Tupi jogou bem fechado, mas a partir do segundo tempo, aí a gente está vendo as imagens, brilharam as estrelas de 2 jogadores contratados nessa temporada. Primeiro o Ailon com esse golaço, né, pegou muito bem na bola, e depois o Capixaba, que ainda é do Atlético, né? Tá cedido por empréstimo, acabou também fazendo um bonito gol, ele que entrou na segunda etapa. Então a América vence mais uma. Tá bom, e o Atlético, gente, já está em campo contra o Vila Nova na Arena Castor Cifuentes, em Nova Lima. André, de novo, Oswaldo de Oliveira poupou muitos titulares? Poupou praticamente todos, Inácio. Ele fez como na estreia, né, contra o Boa Esporte, tirando o Vitor, né, goleiro, os outros 10 jogadores de linha são jogadores reservas e é a mesma equipe, mesmíssima que enfrentou o Boa Esporte. E aí eu estava até acompanhando o jogo, já está mais de 30 minutos, e aí o Atlético começou muito bem, o Vila Nova deu uma equilibrada, mas por enquanto 0-0 o jogo, 42 minutos, então a gente segue acompanhando, o Atlético tendo dificuldade por ter uma equipe desfigurada, com reservas, e também pelo gramado. O gramado não está muito legal lá. Então amanhã você volta com o resultado. Obrigada, André. Com certeza, obrigado. E a seguir tem os destaques da cultura para você programar o seu fim de semana. Estamos de volta para trazer as dicas para o seu fim de semana na nossa agenda cultural. E quem tem os destaques é Luciana Viana. Mudar de escola já é complicado quando somos crianças, não é mesmo? Imagine então ter que se enturmar para fazer novos amigos e, por acidente, ainda transformar a professora em miniatura. Isso tudo acontece com um garoto chamado Félix, que vai viver várias aventuras na animação Encolher a Professora. E também tem estreia do terceiro filme da saga Maze Runner, A Cura Mortal, com muita ação nas salas de cinema. Para aproveitar as férias dos pequenos, uma peça teatral clássica e divertida, Os Saltimbancos no Shopping Estação BH, neste fim de semana. No Museu de Ciências Naturais PUC Minas, uma programação especial. Além da visita às exposições, atividades educativas e recreativas, como pintura e confecção de réplicas, trilha na matinha, escavação mágica e muito mais. Este é o último fim de semana do Festival de Cinema de Tiradentes. Ao todo, 102 filmes, entre curtas e longas, exibidos em tendas montadas nos 4 cantos da charmosa cidade histórica a 200 quilômetros aqui de Belo Horizonte,
Dá tempo. E que tal fechar o mês de janeiro com muito forró? Para manter a tradição pé de serra, um encontro de forrozeiros. Chega a 14ª edição com várias atrações de graça no Centro Cultural Padre Eustáquio, no sábado. Neste fim de semana, a esplanada do Mineirão se transforma em 5 palcos para mais de 30 atrações nacionais e internacionais. Entre elas, o Rapa, Ana Vitória, Gabriel Pensador e muito mais. E os ensaios para o carnaval agitam a pré-festa com o bloco Pacato Cidadão, nesta sexta, às 8 da noite. No Mercado Distrital do Cruzeiro, também na sexta, só que às 10 da noite, tem ensaio do bloco Tira o Queijo, na Praça da Estação. No sábado, às 2 da tarde, tem Grito de Carnaval com o bloco Chibiu, na Praça do Coreto, no bairro Alípio de Melo. Domingo, às 3 da tarde, tem ensaio do bloco Afrofala Tambor, na Praça Floriano Peixoto, em Santa Efigênia. Antes, às 8 da manhã, a folia de carnaval é do Baianas Ousadas, lá no Mineirinho. Então, programe-se, divirta-se. E agora eu te faço um convite. Que tal nos contar as notícias de interesse público, as situações que estão acontecendo aí relevantes ao seu redor? Manda para nós texto, fotos, vídeos pelo Bandzap 997727663. O código de área é o 31. Nós ficamos por aqui, eu agradeço a sua audiência por hoje e a gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira. Até lá e uma boa noite.